Muito obrigado, deputado Luiz Couto, preside a nossa sessão, senhores colegas deputados, público que acompanha a nossa sessão. Eu quero também, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade para refletir desta tribuna sobre este cenário, esse momento atual da política brasileira, deputado Vicentinho. As mobilizações que nós acompanhamos e tentar, senhor presidente, apontar algumas ideias, algumas sugestões de medidas que, do meu ponto de vista, poderiam ser adotadas por esta casa para que nós pudéssemos ampliar os mecanismos de diálogo e de sintonia do parlamento brasileiro com a nossa sociedade. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu entendo que este movimento, esta mobilização que nós estamos assistindo no Brasil, ela não ocorre por acaso. E tampouco ela tem uma única causa. E ela também não é um fenômeno que pode ser compreendido somente dentro das fronteiras do nosso país. Eu sou daqueles, senhor presidente, que entende que estas mobilizações, elas são sintomas do esgotamento de um determinado período histórico, de um modelo de sociedade. E independente de nós sermos um governo progressista, um governo transformador, nós vivemos numa sociedade capitalista que tem limites. E o capitalismo por si é um sistema econômico, um sistema de governo que tem na sua gênese a incapacidade de ser um sistema inclusivo. Muito pelo contrário, ele é um sistema onde parte da sociedade sempre será enxergada como descartável. É um sistema que exclui. E é evidente que esta mobilização de rua, ela tem pontos de contato com aquilo que nós assistimos na Espanha, na Grécia, no Oriente Médio. Por quê? Porque há uma geração que enxerga que nós estamos vivendo um período de esgotamento ambiental, de esgotamento dos modelos de representação. E isto se acentua na medida que novas tecnologias criam a possibilidade de comunicação em rede, online, que facilitam que as pessoas se comuniquem, se organizem e que, portanto, que estas mobilizações aflorem. E, portanto, senhor presidente, eu acredito que tudo isso que nós estamos assistindo, para quem é democrata e para quem quer ver uma sociedade avançar e romper com as estruturas conservadoras de oligarquias que muitas vezes, há séculos, mantêm privilégios, deve enxergar esses movimentos como algo positivo, salutar. O povo na rua, a juventude na rua, brigando por direitos, para ampliar qualidade de vida, do meu ponto de vista, deve ser sempre saudado como positivo. É evidente, senhor presidente, que temos limites. Devemos identificar esses limites. Há uma tentativa, muitas vezes, de determinados setores conservadores de se apropriarem desta pauta, criarem uma pauta, às vezes artificial, para tentar usar aquilo que de positivo esses movimentos têm, com interesses estratégicos, até mesmo de destabilização de um governo como o nosso. Especialmente setores conservadores, setores da extrema-direita, que muitas vezes se infiltram em mobilizações como essa e que procuram dar um conteúdo, dar um contorno a esses movimentos que confrontam com aquele sentimento positivo, transformador da juventude quando vai na rua lutar por uma sociedade melhor. Mas, em tese, eu parto do pressuposto de que esses movimentos e essas mobilizações devem ser saudadas como algo positivo. Agora, senhor presidente, a grande pergunta que nós devemos nos colocar é como é que esta casa pode entender, como que esta casa pode dialogar com esse
neste novo momento da política. E do meu ponto de vista, nós temos sido extremamente conservadores. E os canais de participação popular da sociedade, dentro do parlamento, deputado Vicentinho, eu já há muito tempo tenho caracterizado como uma grife. Na realidade, os espaços de participação popular nesta casa, no parlamento de uma forma geral, são uma grife. Eles não têm resultado prático, eles não têm contundência. E cito aqui um exemplo. Esta casa tem há muitos anos um serviço de 0800 que poucos parlamentares conhecem e que a sociedade sequer sabe que existe. Nos últimos 4 anos, teve um projeto que recebeu cerca de 75% das ligações do 0800 da Câmara. É o projeto que pede o fim da tarifa básica da telefonia fixa no Brasil. Esse projeto está pronto para votar há muitos anos. 75% das pessoas que ligaram para cá pedem o quê? Botem em votação e acabem com essa tarifa abusiva de um sistema de telefonia que mudou todo ele e só sobrou a tarifa onde a pessoa paga se usar o telefone ou não. Mas mesmo assim, deputado Vicentinho, mesmo 75% das pessoas que ligaram para cá pedem que esse projeto seja votado, isso não tem nenhuma consequência prática. Porque a pauta é definida pelo Colégio de Líderes, numa reunião com a mesa, independente daquilo que a sociedade ache que é o mais importante ou não, o projeto não vem para a pauta, para ser votado. E nós não vamos enxergar no Jornal Nacional uma notícia como essa, porque as telefonias são os principais anunciantes das grandes redes de televisão, e tampouco vamos ver na página da revista Veja matérias pedindo que esse projeto seja colocado em votação, porque representa um setor da economia que é dos grandes anunciantes da nossa mídia nacional. Então nós precisamos criar aqui canais efetivos, a exemplo do que já existe em outros parlamentos. E quero aqui, senhor presidente, destacar 2 projetos que são de minha autoria, mas poderiam ser de qualquer outro colega. Projeto 4805 de 2009, projeto de minha autoria, conhecido como Cidadão Digital. O que é esse projeto? Quando foi aprovada a Constituição de 88, nós criamos no Brasil algo que na época foi saudado como uma grande vitória da sociedade, a possibilidade da apresentação de projetos de lei de iniciativa popular. 1% do eleitorado, de pelo menos 7 estados, poderiam encaminhar um projeto de lei que teria prioridade legislativa. Poucos foram os projetos que conseguiram chegar a esta casa ao longo de todos esses anos. E aqueles que chegaram tiveram que receber a assinatura de algum parlamentar para poder tramitar. Pela dificuldade de comprovação física das assinaturas, caixas e caixas e caixas que chegavam em mobilizações importantes e que não conseguiam usufruir de um direito que está na Constituição, mas muito difícil de ser exercido. De lá para cá, o mundo mudou. Naquela época não existia internet. Hoje nós fazemos a nossa declaração de imposto de renda pela internet, movimentamos a nossa conta bancária, peticionamos no Poder Judiciário. Mas por que razão, senhor presidente, até hoje não temos um mecanismo que permita ao cidadão dar o apoiamento à tramitação de um projeto através dos canais que a casa oferece, da página da Câmara, dos portais da Câmara? E poderia alguém mais conservador dizer, mas como é que nós vamos saber se aquele cidadão é ele mesmo? Senhores, a Receita Federal aceita a declaração pela internet, que é um ato jurídico muito mais complexo. Nós podemos criar um canal que permita que estes milhões de brasileiros que hoje estão na rua, que estão ligados na rede, possam acompanhar a vida desta casa e interferir no processo legislativo, ajudando a elencar temas e projetos que serão prioritários para a análise e apreciação desta casa e das suas comissões. Então eu estou aqui mais uma vez pedindo a sensibilidade da mesa, dos líderes, para que nós possamos votar o projeto Cidadão Digital, o projeto 4805 de 2009, e fazermos aqui na Câmara aquilo que já existe na Receita Federal,
nos bancos, no Poder Judiciário, permitir ao cidadão o apoiamento, a tramitação de projetos através do uso da internet. Deputado Vicentinho. Obrigado, estimado Paulo Pimenta, meu companheiro de bancada. Hoje a tarde é dos gaúchos realmente, meu caro presidente, mas são gaúchos da melhor cepa possível. Saúdo e já manifesto o meu apoio a este projeto, até porque, meu querido Paulo Pimenta, as pessoas hoje se comunicam pela rede, às vezes em casa. Ali está na cozinha, outro na sala, vão trocando ideia, e foi graças a esse mecanismo tão dinâmico que propiciou, inclusive ajudou nas grandes manifestações populares do nosso país de maneira recente. Então, por favor, eu quero que você me coloque como um dos que assinam e apoiam este projeto, e vindo de Vossa Excelência, melhor ainda, até porque Vossa Excelência marcou a sua presença aqui no Parlamento, quando teve coragem de, ao vivo, onde o senhor está, onde você está, meu companheiro, denunciou o desrespeito da telefonia neste país, da telefonia só de celular, mostrando o quanto as pessoas não dão bola nem atenção. Aquilo foi muito marcante e se repercutiu no Rio Grande do Sul e em São Paulo repercutiu muito. Muito obrigado, deputado Vicente. Também pela sua coragem quando defendeu o direito ao diploma dos jornalistas, uma atitude digna daquele que sabe o que é ser um profissional. Vossa Excelência encabeçou esta luta, contando com o nosso apoio. E por fim, a sua acessibilidade, a sua tristeza que nós acompanhamos aqui no dia a dia, com o incêndio, com a perda de seus conterrâneos e suas conterrâneas, naquele momento de angústia que extrapolou o nosso país. Então, parabenizo-lhe, estimado companheiro Paulo Pimenta, pelo seu trabalho, pela sua história de vida. E eu que vim fazer um pronunciamento hoje aqui, estou ficando feliz aqui, aproveitando e aprendendo com o que Vossa Excelência está falando. Muito obrigado, deputado Vicente. Senhor presidente, quero também aqui destacar uma outra iniciativa que considero da maior relevância e de extrema atualidade. É uma outra iniciativa de minha autoria, é um projeto de resolução 68 de 2011, chamado Pauta Digital, senhor presidente. Este projeto, na realidade, ele traz para o Brasil uma experiência que já existe em outros legislativos. Hoje, senhor presidente, um projeto de lei pode tramitar, ser aprovado em todas as comissões e nunca vir a esse plenário. Aliás, temos milhares de projetos nessa situação. De autoria de um parlamentar, as entidades se mobilizam, acompanham nas comissões, ele é aprovado em todas as comissões e ele nunca vai ser votado. Por quê? Porque não basta um projeto passar pelas comissões. Se ele não tiver um acordo entre os líderes e o presidente para ser incluído na pauta, esse projeto vai apodrecer em alguma gaveta e alguns projetos estão aí há muitos anos, prontos para serem votados e nunca serão votados. Porque hoje o único mecanismo que define a pauta é uma reunião da mesa, do presidente ou dos líderes, ou uma decisão monocrática do presidente. Nós já temos várias experiências de parlamentos, aonde o parlamento oferece à sociedade uma oportunidade de uma espécie de ranking de interesse nos projetos em tramitação. Você oferece no próprio site da casa uma relação de projetos que estão prontos para serem votados, que tem o apoiamento de um grupo de parlamentares, e a sociedade passa a se manifestar e, num ranking, ela faz uma hierarquia e escolhe alguns projetos a cada semestre que serão votados não por decisão do presidente ou dos líderes, mas por decisão da sociedade. E isto, senhor presidente, é um outro mecanismo transformador que pode permitir grandes mobilizações da sociedade para escolher temas que serão trazidos a essa casa e nós deveremos debater e deliberar acerca deles, independente que venham a ser aprovados ou não. Mas isso resolve uma imensa frustração que hoje a sociedade possui quando olha para o parlamento e tem a sensação de que esta casa é uma causa sem resolutividade, distanciada do eco e do barulho das ruas.
Senhor presidente, a aprovação desses dois projetos, Cidadão Digital e Pauta Digital, cria um mecanismo atual de diálogo qualitativo com a utilização de novas tecnologias e que permitirá a participação direta da sociedade na definição da pauta e das questões que nós aqui debatemos. Então eu quero, senhor presidente, pedir o apoio e a sensibilidade de Vossa Excelência, do presidente, dos líderes, para que nós não sejamos atropelados pela rua e possamos aprovar aqui essas duas iniciativas que nós trazemos como contribuição para o debate desta casa. Quero também, senhor presidente, defender aqui a iniciativa da liderança do nosso partido, quando a semana passada pediu o regime de urgência para a votação do projeto de lei 6616 de 2009, que trata da questão dos crimes hediondos e passíveis de prisão temporária para casos de peculato, concussão, corrupção passiva e corrupção ativa. Senhor presidente, nós precisamos ter coragem de votar esse projeto. Projeto que foi apresentado aqui ainda na época do presidente Lula e que tipifica de maneira mais grave o crime de corrupção quando ele é cometido por um agente público. Agora, senhor presidente, este projeto faz de conta que foi votado no Senado, senhor presidente. Mas este aqui, porque este aqui diz o seguinte: se o crime previsto no caput do artigo parágrafo 1º for cometido por membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa do Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, da Câmara Municipal, por ministros e conselheiros do Tribunal de Contas, presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, prefeito e vice-prefeito, ministros de Estado, secretários executivos, secretários nacionais e equivalentes, secretários estaduais, distritais e municipais, dirigentes de autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista e comandantes das Forças Armadas serão enquadrados por peculato qualificado. Ora, senhor presidente, não é possível que nós queremos ter uma mudança cultural na relação do combate à corrupção neste país, possamos concordar que, por exemplo, um Demóstenes Torres, porque era procurador federal, seja aposentado com um salário vitalício, caçado por corrupção, recebe um prêmio de ficar para o resto da vida recebendo o salário de procurador. Semana passada o STJ caçou, se eu não estou enganado, 3 desembargadores do estado do Nordeste, deputado Vicentinho, e a pena aposentados com salário vitalício. Perdem o cargo de desembargador, mas são aposentados e levam. Mas que crime de corrupção é esse? Que a pena é ser aposentado com salário vitalício? Isto não é o que o povo brasileiro espera. Nós queremos o máximo de rigor para qualquer parlamentar, membro do Poder Executivo que se envolva em corrupção, deve ser exemplarmente punido, mas isso deve servir também para membros do Poder Judiciário, para juízes, para desembargadores, para membros do Tribunal de Contas, para integrantes do Ministério Público, que não tem por que não serem também enquadrados nesta lei que tipifica como crime hediondo, como peculato qualificado, a corrupção praticada pelo servidor público. É engraçado, senhor presidente, como a nossa imprensa, ela é seletiva quando trata dessas questões. Ela não acha ruim o Demóstenes ser cassado e ter como pena ser aposentado com salário. Ela acha normal um juiz ser cassado por corrupção e ser aposentado com salário. Imagina se um parlamentar cassado por esta casa continuasse recebendo salário.
após ser cassado, ou um prefeito. Se isso seria aceitado por algum segmento da sociedade, é evidente que não, senhor presidente. Mas por que um juiz ou um promotor pode ter esse tipo de benefício? Eu fico pasmo, senhor presidente, quando eu vejo colunistas, comentaristas de TV encherem a boca, e eu não tiro a razão, por criticarem o presidente Henrique Eduardo Alves, por usar de maneira indevida um avião da FAB para ir num jogo de futebol, ou o presidente Renan Calheiros para ir num casamento, ou um ministro. Mas por que a mídia tem medo de dizer que o Joaquim Barbosa foi no jogo do Brasil e Inglaterra, lá no Rio de Janeiro, com dinheiro público, senhor presidente? Ou que os ministros do STF viajam para o exterior de primeira classe e pagam com dinheiro público um valor exorbitante para que as suas esposas lhes acompanhem. Imagine, senhor deputados, se nós, deputados, aprovássemos aqui uma resolução de que podemos viajar para o exterior sem dar explicação para ninguém, em primeira classe, e que temos o direito de levar nossas esposas. Ou se um ministro, isto é um escândalo, mas para o ministro do STF é algo que a imprensa acha normal. Não é normal. É um escândalo um parlamentar, é um escândalo para um membro do Poder Executivo, é um escândalo para um membro do Ministério Público e do Poder Judiciário. E nós precisamos ter a coragem de aprovar aqui uma legislação que trate com rigor e transparência estas questões, para que o cidadão saiba que nós queremos de fato enfrentar de maneira radical uma herança cultural conservadora de oligarquias que durante muito tempo dominaram os poderes da República, mas que tem aqui um poder transparente que a cada 4 anos faz eleição, que pode renovar os seus representantes e também no Poder Executivo, e portanto deve ter inclusive muito mais rigor quando trata de conselheiros de Tribunal de Contas, de Ministério Público ou integrantes do Poder Judiciário. É isso que nós precisamos, senhor presidente, e por isso a importância de aprovarmos esse projeto de lei 6616 de 2009, que trata como crime hediondo a corrupção, que entende como peculato qualificado, mas que inclui todos os segmentos da administração pública, independente do poder no qual estejam vinculados. É isso, senhor presidente, que eu quero trazer para a reflexão desta casa. Aproveitar este movimento das ruas para avançar no enfrentamento de entraves conservadores e burocráticos que muitas vezes impedem que mudanças estruturais sejam feitas. Eu acredito que nós, do Partido dos Trabalhadores, que a sociedade, quando elegeu o Lula, quando elegeu a Dilma, elegeu acreditando que nós viemos para o Poder Executivo e o Poder Legislativo para fazer a diferença. E não é possível que, muitas vezes, por conta da chamada governabilidade, nós tenhamos que assumir posturas conservadoras que não desagradem aos nossos aliados, mas que nos afastem da sociedade, daqueles que historicamente confiaram no nosso projeto e na nossa legenda. Fazer alianças não significa incorporar as práticas e os discursos daqueles partidos que eventualmente estão conosco no governo, senhor presidente. E nós do PT temos que ter a coragem de denunciar irregularidades e aquilo que achamos errado, muitas vezes, mesmo que isso eventualmente possa desagradar um ou outro partido, que foi fundamental para dar maioria para o Fernando Henrique, que infelizmente acabam sendo muitas vezes fundamentais para também dar maioria parlamentar para o nosso projeto dentro dessa casa. Concluo, senhor presidente, agradecendo a boa vontade de Vossa Excelência, fazendo um registro e pedindo que seja amplamente divulgado nos meios de comunicação desta casa, na hora do Brasil, uma manifestação aqui onde eu faço referência ao centenário da Escola Estadual Rivadavia Correia, do município de Santana do Livramento, que no dia 7 de julho, portanto ontem, completou 100 anos. É a primeira escola pública do município, tem uma história da educação
Recebam a minha homenagem e peço que seja divulgado amplamente nos meios de comunicação e na Voz do Brasil a homenagem que faço a esta escola. Agradeço a atenção dos senhores e a alegria de poder fazer essa manifestação, vendo esta casa sendo presidida pelo colega parlamentar corajoso, deputado Luiz Couto, da Paraíba. Muito obrigado, deputado.